quero dizer hoje para reflexão é sobre alguns atributos do Pai, os atributos de Deus, pelo menos três, que é a sua onisciência, onipresença e onipotência. Algo para a gente estar refletindo de uma forma bem sucinta e rápida. Nós vemos que na onisciência de Deus, nada está encoberto do Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele prescruta o coração do homem, inclusive o seu próprio coração. Ele sabe o que você passa, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe as suas limitações. O nosso Deus, Ele conhece o nosso interior, o nosso coração, muito mais do que nós possamos nos conhecer. Então não se preocupe. Talvez as pessoas não te compreendem, talvez elas não sentem na mesma, vamos dizer assim, na mesma dimensão, na mesma força com que você sente. Talvez algum problema, alguma dificuldade, talvez por aí surja uma incompreensão, mas Deus sabe do seu coração e Ele sabe o que você mais precisa. Deus sabe o que nós necessitamos. E a palavra diz que tudo que pedirmos a Ele, Ele nos concede, mas nós temos que entender que é algo da nossa necessidade. Existe uma diferença entre daquilo que nós necessitamos e aquilo que nós desejamos. Às vezes o que nós desejamos não é o que necessitamos. E Deus vai suprir a nossa necessidade e não o nosso desejo. Embora existem desejos que Deus cumpre porque Ele sabe que edifica e que trará crescimento e que é algo bom, porque a palavra também diz que agradando-te do Senhor, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Mas Deus não vai suprir, talvez, a nossa vaidade. Então não se preocupe, amado. Aquilo que você necessita, Deus há de trazer, Ele conhece. Mas aí você pode se perguntar, por que então eu estar pedindo a Deus se Ele nos conhece, Ele sabe a nossa necessidade? É porque é o seguinte, Ele deseja se relacionar conosco. Deus quer despertar uma consciência evolutiva no nosso coração, na nossa consciência. Por isso é necessário um relacionamento. Por isso Ele diz, tudo aquilo que pedirdes ao Pai, Cristo falou isso, Ele vos concederá, porque Ele quer que você se relacione com Ele. E Deus também, Ele é onipresente, ou seja, não tem lugar aonde possamos nos ausentar de Deus, nos escondermos de Deus. Ele está sempre conosco. Sabe aquele momento onde você passou no quarto, onde você pensou que só você estava ali vendo as suas lágrimas, sentindo a sua dor, onde você pensou que passava sozinho, ou se sentiu sozinho, ou sentiu um desprezo solitário? Você não estava só. Não tem lugar neste mundo, neste planeta, onde Deus não esteja. Ele está com você. Ele, na sua onipresença, se faz constante na sua vida. Talvez a questão de se sentir só parte de você para Deus e não de Deus para você. Você nunca esteve só. Deus sempre esteve com você. Lembra daquela, até surgiu uma canção com relação a isso, a oração de São Francisco, nos momentos mais difíceis, onde você somente viu uma pegada. E você disse, ali estava somente as minhas pegadas. Ele, não, aquelas pegadas eram minhas, porque naquele momento mais difícil, eu te carreguei no colo. Então, meu amado, minha amada, pessoas que eu tenho amado, você nunca esteve só. Você nunca chorou só no seu quarto. Deus estava ali, Ele estava presente nos seus momentos mais difíceis e estará sempre com você. E Ele também é onipotente. E Deus, na sua onipotência, Ele vai te dar triunfo, Ele vai te dar vitória, porque é Ele, a palavra diz que é Deus quem peleja por nós. Nós não podemos retroceder. Hebreus 10 diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a vergonha, mas nós avançamos, porque nós sabemos quem peleja por nós. Então Deus, Ele é onipotente, nada é maior do que Deus. Então talvez esse problema que você esteja passando, talvez uma dificuldade que você venha passar, lembre-se disso. Ela pode ser muito grande talvez, mas ela não é maior
do que o seu Deus. Ela não é maior do que o nosso Deus. Ele é onipotente. E nesse poder de Deus, as suas mãos, elas vão de nos cobrir, de nos dar cobertura, de nos fazermos vencedores. É só você crer. É só você não desistir, continuar caminhando. Essa mão poderosa a sustentar em todos os momentos. E às vezes nós andamos com superstições, temos medos de pragas, fazemos mandingas e queremos coisas achando que elas vão nos proteger, vão nos sustentar. Meu amado, creia, nada é maior do que o amor, do que o poder de Deus sobre a sua vida. Então não tema um mal olhado, não tema algo que talvez a inveja, não tenha medo de uma má intenção, de um mau pensamento. Creia que o que está em você é maior do que qualquer coisa. Mas é preciso que você esteja em Cristo. É preciso que você creia nesse poder. É preciso que você esteja em legalidade com a onisciência, com a onipresença, com a onipotência do Pai. Você crendo e se revestindo de tudo isso, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Não tenha medo. O Pai é com você.